Religião é um conjunto de crenças, práticas, rituais e valores que se relacionam com a existência e o propósito da vida, a natureza do divino e o significado das experiências humanas. A religião pode ter diversas formas, incluindo o monoteísmo, crença em um único Deus, o politeísmo, crença em vários deuses, e o panteísmo, crença de que Deus é a natureza, dentre outras. Para muitas pessoas, a religião é importante porque oferece uma estrutura para entender e lidar com questões fundamentais da existência humana, como a morte, a vida após a morte, o propósito da vida e a existência do bem e do mal. Além disso, a religião pode fornecer um senso de comunidade, propósito e orientação moral, bem como ajudar as pessoas a encontrar conforto, esperança e inspiração em momentos de dificuldade. A religião pode também influenciar a cultura e a sociedade, contribuindo para a construção de valores e normas sociais. Como surgiu a religião? Há evidências arqueológicas que demonstram que a religião é tão antiga quanto o próprio Homo sapiens, sendo que as mais numerosas e explícitas evidências de culto religioso feito pelo homem e mulher datam por volta de 35.000 a.C., isto é, durante a chamada Era do Gelo. O frio da Era do Gelo, somados à escassez de alimentos e aos perigos constantes da morte, tornava a vida recheada de desafios a vencer. E é neste cenário que, aos poucos, nossos antepassados vão criando as diferentes culturas e religiões, como uma tentativa de dar sentido ao mundo em que eles viviam. Com o fim da Era do Gelo, há aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo, surgiram diversos novos habitats e o ser humano empreendeu grandes caminhadas. Cada grupo foi se instalando em um território, ou deu continuidade ao trajeto em busca de um abrigo melhor. Quando um grupo se sedentarizou em determinada região, ele começou a criar raízes com esse lugar. Surgiu uma interação tão grande que até sua aparência física começou a se adaptar ao habitat em que escolheu viver. Por exemplo, seus olhos e peles se tornaram claros, porque o sol era fraco, e seu corpo não precisava mais produzir melanina para se proteger. O grupo, que aos poucos desenvolveu sua linguagem para se comunicar, começou a ensinar às suas crianças como eles compreendiam a vida. E essa compreensão variou de grupo para grupo, ou seja, de povo para povo. Uma aldeia na África, no deserto do Saara, não vai entender o mundo do mesmo jeito que os esquimós no gelo da Sibéria. São paisagens muito diferentes, portanto, seus mitos, seus deuses, suas leis, suas noções de certo e errado serão também muito diferentes. Sendo assim, suas culturas ou religiões serão muito diferentes. E nenhuma é melhor ou pior do que a outra, elas são apenas diferentes. Desde que o homem tornou-se religioso, o pilar central da sua compreensão sobre o pós-morte centralizou-se basicamente em dois importantes conceitos: reencarnação e ressurreição. A reencarnação sendo compreendida como o retorno do espírito da pessoa falecida em outro corpo, e a ressurreição compreendida basicamente como o retorno do espírito no mesmo corpo. Mas vejamos o que dizem as principais religiões humanas. Budismo. O budismo prega o renascimento ou reencarnação. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos, homens ou animais, de acordo com a sua própria conduta. O ciclo de mortes e renascimentos permanece até que o espírito se liberte do karma, ações que deixam marcas e que estabelecem uma lei de causas e efeitos. A depender do seu karma, a pessoa pode renascer em 6 mundos distintos: reinos celestiais, reinos humanos, reinos animais, espíritos guerreiros, espíritos insaciáveis e reinos infernais. Para libertar-se do karma e alcançar a iluminação ou o nirvana, o ciclo ignorância, sede de viver e o apego às coisas materiais deve ser abolido da mente dos homens. Para isso, a doutrina budista ensina a evitar o mal, praticar o bem e purificar o pensamento. O leigo deve praticar 3 virtudes: fé, moral e benevolência. Para eles,
todo ser humano é iluminado, embora não tenha consciência disso. Hinduísmo. Os hindus possuem crenças distintas, mas todas são baseadas na ideia de que a vida na Terra é parte de um ciclo eterno de nascimentos, mortes e renascimentos. No hinduísmo, a alma pode habitar 14 níveis planetários distintos, chamados bhuvanas, dentro da existência material, de acordo com seu nível de consciência. Quando se liberta, a alma retorna ao verdadeiro lar, um mundo onde inexistem nascimentos e mortes. Islamismo, religião muçulmana. Para o islamismo, Alá julgará as pessoas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Essa vida seria então a preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. Quando a pessoa morre, começa o primeiro dia da eternidade. Ao morrer, a alma fica aguardando o dia da ressurreição, o juízo final, para ser julgado pelo Criador. O inferno está reservado para as almas desobedientes que foram desviadas por Satanás. No Alcorão, livro sagrado, ele é descrito como um lugar preto com fogo ardente, onde as pessoas são castigadas permanentemente. Para o paraíso vão as almas que obedeceram e seguiram as mensagens de Alá e as tradições dos profetas. Entre eles, os 5 principais são Noé, Abraão, Moisés, Jesus, filho de Maria, e Mohammed. No Alcorão, o paraíso é descrito como um lugar com rios de leite, córregos de mel e outras belezas jamais vistas pelo homem. Igreja evangélica. Como no catolicismo, os evangélicos acreditam no julgamento, na condenação, céu ou inferno e na eternidade da alma. A diferença é que o morto faz uma grande viagem e a ressurreição só acontecerá quando Jesus voltar à terra, na chamada ressurreição dos justos. Ou então, aqueles que forem pecadores terão uma nova chance, chamada de ressurreição dos injustos, no dia do julgamento final. Os que forem condenados após o julgamento receberão um corpo especial para passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Catolicismo. A vida depois da morte está inserida na crença de um céu, de um inferno e de um purgatório. Dependendo de seus atos, a alma se dirige para um desses lugares. A alma é eterna e única. Não retorna em outros corpos e muito menos em animais. Crê na imortalidade e na ressurreição, e não na reencarnação da alma. A Bíblia ensina que morreremos uma só vez. E ao morrer, o homem católico é julgado pelos seus atos em vida. Se ele obtiver o perdão, alcançará o céu, onde a pessoa viverá em comunhão e participação com todos os outros seres humanos e também com Deus. Se for condenado, vai para o inferno. Algumas almas ganham uma chance para serem purificadas e vão para o purgatório, que não é um lugar, e sim uma experiência existencial da pessoa. Quem for para o céu ressuscitará para viver eternamente. Depois do juízo final, justos e pecadores serão separados para a eternidade. Deus julga os atos de cada pessoa em vida de acordo com a palavra que revelou através de seu Filho, com os ideais de amor, fraternidade, justiça, paz, solidariedade e verdade. Umbanda. A Umbanda sofre influências de outras crenças cristãs, espíritas e de cultos afros e orientais. Como não existe uma unidade ou um livro sagrado, alguns umbandistas admitem o céu e o inferno dos cristãos, enquanto outros apenas em reencarnação e karma. Na Umbanda, morte e nascimento são momentos sagrados, que marcam a passagem de um estado a outro de manifestação espiritual. Morremos para um lado e nascemos para outro lado da vida. O que nos aguarda do outro lado depende de nós mesmos. A Umbanda explica o universo através de 7 linhas regidas por orixás. Ao morrer,
a pessoa será atraída por estes mundos espirituais. A matéria é apenas um dos caminhos para a evolução do espírito. Sendo assim, a morte é uma etapa do ciclo evolutivo, sendo a reencarnação a base da evolução. O objetivo maior do nascimento e da morte é a harmonização e a evolução consciente do espírito. Após a morte, o ser humano leva consigo suas alegrias, sua fé, suas crenças, suas mágoas e suas dores, e terá que lidar com elas, sempre contando com o auxílio dos espíritos mais evoluídos que o recepcionarão no outro lado da vida e o ajudarão na sua adaptação no mundo espiritual. Com a morte do corpo físico, os espíritos bons podem se tornar protetores, enquanto os maus, espíritos de pouca evolução, devido às poucas encarnações, podem virar perturbadores. Os mortos, desencarnados, podem ser contatados, ajudados ou afastados.